Esse aparelho aqui mudou a história das comunicações. Será que pode mudar também a trajetória do seu patrimônio? E será que vale investir na Apple? Tudo isso e muito mais. Depois da vinheta, ligamos o Cafeína. Alô? Amiguinhos e amiguinhas, chefe, masterchef, superchef Doni Denúcio, o que tem no seu cardápio para o Cafeína de hoje? Temos um programa muito doce, Samidana, hoje. Que seja doce. Que seja doce. A gente vai falar a respeito de sonho. Sim. Mas não aquele sonho que você se delicia quando vai ou quando ia à padaria. Sim, direto do padaria pro colesterol. Exato. Não, vamos falar de sonho de consumo. Muita gente, quando fala de smartphone, pensa num iPhone. Sim. Não é o caso de Samidana. Não, eu tenho um Android. Então a gente tem aqui uma torcida dividida. Eu tenho iPhone, o Sami é da torcida adversária. Acho que é uma questão de poder aquisitivo. O iPhone dá para comprar a fábrica do meu. O smartphone da Apple redefiniu a maneira como a gente usa a internet, ajudando a popularizar a tecnologia móvel e com ela, como compramos, investimos, usamos o home broker e uma infinidade de hábitos. É ao mesmo tempo um símbolo de sofisticação, mas também um produto muito funcional. Inclusive, Doni, lá em 2007, quando ele foi lançado, se a gente for ver as reportagens, ele era chamado de telefone com iPod. Você teve já iPod, que era um tocador de MP3, uma estrela da Apple. Sim, não, eu lembro do Steve Jobs fazendo o anúncio do iPod, era um quadradinho músicas, assim, né, e eu falava, cara, como é que ele conseguiu colocar tanta música de CD dentro dessa caixinha e tal? Mudou, transformou muito o mundo, né? Eu nem sei se a Apple ainda está vendendo iPod. Eu sei que reduziram certamente o número de. Não sei se existe algum modelo de iPod, será? Eu acho que você compra o iPod e ganha o telefone. Não sei se ainda tem. Não tem, ó. Eu tô aqui, não Music. Tem. Apple Music, tem o AirPods, o Apple Music. Ah, não, tem o iPod Touch. Que nada mais é que um iPhone sem. Isso aqui não faz ligação. A Apple e o iPhone são fábricas de dinheiro. É o smartphone mais vendido do mundo, com 359 milhões de aparelhos por ano. O primeiro iPhone, hoje chamado de iPhone 2G, foi apresentado por Steve Jobs em pessoa no dia 10 de janeiro de 2007, ao som dos Beatles, e chamado pelo criador da Apple de aparelho mágico, ele foi apontado como aquele que iria revolucionar a indústria. Em 14 anos, desde aquele primeiro ano, tudo mudou para o mundo e principalmente para a Apple. A empresa valia 75 bilhões de dólares na semana do lançamento do primeiro iPhone. Não estava entre as 10 maiores dos Estados Unidos. Terminou 2007 valendo 100 bilhões. E em 2018 se tornou a primeira empresa na história a valer 1 trilhão de dólares. Em março deste ano, a empresa já valia mais de 2 trilhões de dólares. O principal produto da Apple é o telefone. De um lucro de 111 bilhões de dólares em 2020, o iPhone foi responsável por 69 bilhões. Ou seja, de cada 10 dólares que a Apple lucra, 6 dólares e 20 vem do seu icônico smartphone. Lançado em outubro do ano passado, o iPhone 12, por exemplo, chegou aqui custando 14 mil reais no modelo Pro Max. Em dólares, 2.535, mais do que os 2.159 da Índia, que tem o segundo iPhone mais caro do planeta. Aliás, sempre que é ranking de desgraça, eu vejo o Brasil nas primeiras posições. Não é fácil, Doni. As expectativas eram baixas, mas vou te falar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o iPhone custa 1.591 dólares, é o 15º iPhone mais caro, Sammy Boy. Mas indo pro Polishop da desgraça, mas não é só isso. Aqui no Brasil a gente ganha menos. Ou seja, para ganhar $1.000 no Brasil é muito mais difícil que ganhar $1.000 nos Estados Unidos. Você pegar não só o salário mínimo americano, o salário médio, o salário que mais se repete. Ou seja, não é mole para os brazucas. E tem um porém, né? Se a gente pegar a Alemanha, Estados Unidos, Itália, são países que têm uma renda, não só renda per capita, uma renda média, o próprio salário mínimo maior do que a renda no Brasil. Ou seja, o sacrifício para ganhar $1.000 nos outros países é menor do que para ganhar no Brasil. Então, uma coisa que a gente poderia ver é, em salários mínimos, quanto custa o iPhone? A gente pode fazer essa comparação. Por exemplo, a Índia, nesse sentido, é o mais caro. O indiano precisa de 34
salários mínimos, ou seja, 34 meses ganhando um salário mínimo para comprar um iPhone. No Brasil, são 12 meses e meio. No México, 3 meses e meio. Na Itália, 1 mês e 3 semanas. Portugal, 1 mês e 1 semana. Alemanha, 28 dias. Você compra um iPhone. Ou seja, em termos relativos, o Brasil tem o segundo iPhone mais caro do mundo. Isso porque o salário mínimo na Índia é muito baixo. Agora, salário mínimo é uma coisa, o salário médio é outra, mas não vamos entrar nessas tecnicidades, Doni. É isso. Por aqui, um fator que pesa bastante para o preço é a cotação do dólar e os impostos. No preço do iPhone, 52% são tributos. Se custa R$14 mil, pelo menos o modelo que a gente está falando, R$ 7.028 no aparelho vão para os cofres do governo. Mesmo assim, os brasileiros já tiveram que trabalhar bem menos, levando em conta o salário mínimo para ter um iPhone. Por exemplo, se a gente pega no ano de 2008, era o iPhone 3G. Em salários, 4,1 salários. Então, em 2008, o brasileiro precisava de 4,1 salários para comprar o iPhone da época. 2010, o iPhone 4, 3,9 salários. Se a gente pegar, por exemplo, 2014, era o iPhone 6, 4 salários e meio. 2017, o iPhone 10, 8,3 salários. Em 2019, iPhone 11, 9,6 salários mínimos. E em 2020, o iPhone 12 chegou aqui com uma necessidade do brasileiro desembolsar 12,7 salários mínimos, Sammy Boy. Isso, na verdade, aconteceu porque o dólar disparou no ano passado. E o iPhone tem uma coisa interessante. Não sei se você já parou para refletir. Primeiro, como que você dava preço? Quem deu o preço no primeiro iPhone do mundo? É difícil você saber o preço, porque você não sabia a expectativa do mercado. Tem um site, eu vou fazer um Summipedia disso, em que mostra qual o custo das peças. Se você quiser montar um iPhone, qual o custo? Normalmente é 10, 20% do valor lá. Mas é claro que você tem toda a pesquisa, toda a tecnologia, um monte de coisa. Legal. Mas, de qualquer forma, à medida que foi desenvolvendo, os preços foram subindo em dólar. Em dólar. Por quê? Porque acabaram vendo que há um mercado para esse valor. Se você for pensar por um lado, a tecnologia barateou. Sim. Há 10 anos ou mais, né? Se a gente pegar quase 15 anos, em 2007, um computador, um notebook custava uma fortuna e era muito pior do que esses que estão nas nossas mesas nesse momento. No entanto, os celulares, principalmente esses que são a coqueluche, são os mais admirados, eles conseguiram manter o preço, né? Você vira e mexe os tops de linha, né? Você tem aquele da Samsung que faz aquele que dobra, que vira uma telona, também custa muito caro. Então, é interessante como se dá preço nisso. E falando em celular, Oitinho ou Vivo, qual é melhor? Mas com tudo isso que falamos, fica a questão, Samidana. Afinal de contas, vale ou não vale a pena investir na empresa que é a dona do iPhone? Para responder essa questão, temos duas frentes. Primeiro, o Summipedia, pode rodar. Uma das coisas que a Apple conseguiu é estabelecer uma belíssima margem em seus produtos, inclusive no iPhone. Olha só, esse preto, acima de 60%, é a margem da Apple. Olha como a Xiaomi, a própria Samsung, a Huawei, a Oppo estão bem abaixo. Isso faz da Apple uma das empresas mais valiosas do mundo. O que vimos no Summipedia? Que a Apple, por ter uma fidelidade à marca, consegue margens de lucro muito interessantes, principalmente no celular. Agora, como ela está como empresa, Doni? Será que ela tem bons fundamentos? Será que a tendência é aumentar valor? Então vamos ter que chamá-lo. Vamos chamá-lo, então. Vale ou não vale colocar o nosso dinheirinho na Apple através de B10? É hora do Murilo Breder. Fala galera, passando aqui para passar a nossa visão acerca do investimento nos BDRs da Apple, uma companhia que renasceu nos anos 2000 com o iMac e o iPod e a partir de 2010 aí sim revolucionou a sociedade através do lançamento do iPhone. Até então não existia um aparelho que juntasse um telefone celular, um MP3 e uma câmera ao mesmo tempo.
E aí de lá para cá o iPhone veio evoluindo, ganhou concorrentes. E hoje o grande foco da companhia tem sido vender serviços através da sua plataforma de iOS, tá? A maioria do mercado achou que o Buffett estivesse atrasado, ultrapassado, quando ele decidiu comprar as ações da Apple em 2016. O resultado foi uma disparada de 400% nas ações da companhia. Hoje a Apple vale mais de 2 trilhões de dólares, 2,1 trilhões para ser mais preciso. Então a grande pergunta é, será que tem mais potencial pela frente? Em seu último resultado trimestral da companhia, Apple surpreendeu, mostrou um crescimento na receita recorde, um aumento de 54% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, aumentou o pagamento de dividendos e mostrou, e aí sim acho que essa é algo que deve ser destacado, que o iPhone todo mundo sabe que é o carro-chefe da companhia, mas a receita de serviços vem ganhando bastante destaque. Vou pedir para colocar na tela aqui uma tabela que mostra a evolução de 2018 até 2020. Veja como a receita de serviços vem crescendo ao longo dos últimos anos e crescendo proporcionalmente em relação à receita total. Na última coluna tem a margem bruta dos serviços, né, que a Apple oferece aqui aos seus clientes através da plataforma de iOS. Então uma margem bruta muito alta de mais de 60% e aumentando, né, em 2020 foi 66%. Então a Apple mostrou que mais do que uma companhia ligada ao iPhone, ela conseguiu se adaptar a essa nova tendência que é oferecer esses serviços aí através da sua plataforma de iOS, tá? E um dado interessante, acho que pouca gente notou esse crescimento da Apple, é que ela dobrou o número de assinaturas pagas, né, em relação a 2 anos e meio atrás. Então é um crescimento expressivo da companhia em relação a isso. E se a gente pensar que hoje os celulares, toda a nossa vida está no celular, é quase uma extensão do nosso corpo, e acreditar que essa visão vai se manter no longo prazo, a Apple sim é quem vai dominar, ou vem dominando esse segmento, tá? E por isso parece ser uma boa opção no longo prazo. O azar da Apple, né, vamos colocar dessa forma, que ela é uma empresa de tecnologia e tem boas concorrentes, também boas opções no setor de tecnologia. Vou comparar aqui, por exemplo, com Microsoft e Alphabet, são duas empresas que a gente gosta bastante aqui no time de Research, e dá para ver aqui pela tabela que a rentabilidade de Apple realmente é sensacional, chama a atenção, mas aqui pelo lado também do valuation temos alguns múltiplos mais esticados. Apple hoje é a companhia mais valiosa do mundo, né? A gente sabe que nenhuma árvore cresce até o céu. Então, uma excelente companhia, visão de longo prazo positiva, muito rentável, mas chama a atenção o valuation, né? Investimento em ações não é sobre simplesmente só comprar boas ações, é sobre comprar bem as ações. É preciso comprar também no momento certo, aproveitar as quedas para conseguir comprar mais barato. Então aqui a nossa preferência no time de Research são pelas ações de Microsoft e Alphabet, tá? São duas companhias excelentes, não tira o mérito de Apple, mas realmente porque a gente prefere ficar um pouco mais um pé atrás em relação ao valuation da maçã mordida lá nos Estados Unidos. Uma opção para quem gosta de Apple e quer ter a companhia na carteira é talvez comprar as ações da Berkshire Hathaway, que é a holding, né, que o Buffett coordena lá nos Estados Unidos. A holding do Buffett tem cerca de 50% comprada nas ações de Apple, então você está comprado indiretamente. Assim que você compra as ações de Berkshire Hathaway, você está comprado em Apple, e é uma forma de você delegar para o gestor, né, um excelente gestor, que é o Warren Buffett. Então ele vai saber comprar e vender na hora correta. Óbvio que isso não garante que o Buffett acerta sempre, mas se tem alguém que tem um histórico vencedor aqui, é ele. Então essa é a minha recomendação, beleza? Galera, um forte abraço para vocês, até mais. Muito bem, Murilo sempre acrescentando aqui dicas interessantes. Valeu, Murilo. Boa. Agora temos que chamar o Giro de Notícias.
Um estudo realizado na Indonésia mostrou a eficácia inédita de 98% na prevenção de mortes após imunização com a Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A pesquisa também mostrou que a vacina teve efetividade de 96% na prevenção de hospitalizações e 94% contra infecções sintomáticas da doença. No Brasil, o imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. A Amazon inaugurou um novo centro logístico em Cajamar, o segundo na cidade da Grande São Paulo e o nono no Brasil. Segundo a companhia, a unidade vai reforçar o serviço de armazenagem e entrega de encomendas aos clientes do serviço por assinatura Prime, que tem direito a fretes grátis. O novo complexo tem cerca de 57 mil metros quadrados de área. Já imaginou tomar um drink radioativo? É quase isso que cientistas ingleses estão propondo. Foi criada uma vodka atômica, desenvolvida com maçãs cultivadas na zona radioativa da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Porém, o destilado já foi apreendido pelo Serviço de Segurança ucraniano, antes mesmo de ser despachado para o Reino Unido. Eles alegam que os selos fiscais do país são falsos. E com isso encerramos as atividades deste Cafeína. Estamos devidamente revigorados após uma dose de cafeína acentuada como essa. Sim. E partiu pro resto do dia ou não? Sim, um bom dia para todos vocês e para nós, porque também somos filhos de Deus. Tchau, tchau. Tchau.